O Brasil não é mais dos brasileiros? Lula usa um boné com a frase nacionalista, mas Caio Coppola expõe a verdade. O país está nas mãos do crime, da corrupção e de um Estado que sufoca o povo. Hipocrisia ou manipulação? Veja agora a realidade que querem esconder. Começando pelo Cardoso. Cardoso, eu vou passar esse boné para você. Faz sentido Lula ter entrado nesta guerra? Olá, Basílio. Olá, Caio. Olha, veja, as pessoas têm que procurar a melhor forma de se comunicar com a sociedade, tanto a base governista, como o presidente, como os líderes oposicionistas, utilizam suas formas respectivas. Não se trata propriamente de uma guerra de bonés. Se trata da perspectiva de veicular mensagens utilizando o boné como um instrumento, como um veículo de divulgação. Ou, claro, a partir do momento em que os ministros, a base de apoio do presidente Lula, utiliza bonés com mensagens, os oposicionistas dizem que vão copiar essa iniciativa, como foi dito, e basta que se utilize um certo método para que eles vão replicar. Isso é da vida política, é absolutamente normal que os slogans, que as formas de comunicação se digladiem. Eu acho que essa é uma forma saudável de disputa, de diálogo democrático. Não vejo nenhum problema em que membros do governo e membros da oposição utilizem bonés, colocando as suas respectivas mensagens. Acho, evidentemente, que nós cada vez mais vivemos um momento em que formas de comunicação alternativa estão sendo utilizadas. Os meios tradicionais de comunicação parecem ter sido superados pela velocidade dos tempos, pela velocidade das redes sociais, e nem sempre as pessoas prestam muita atenção naquilo que os interlocutores falam. Então, padronizar, utilizar certas mensagens que chamam a atenção é um expediente absolutamente legítimo para a situação e para a oposição. Me lembro que isso não é novo, quer dizer, em que pese o atual ministro Sidônio possa ter incentivado isso. Já no passado, eu me lembro que o presidente Lula utilizou o boné da Petrobras, utilizou algumas referências de comunicação que foram e são muito importantes. Ou seja, hoje parece que é uma coisa que foi, de certa forma, adotada como uma maneira de comunicação pela base governista, e eu pessoalmente acho absolutamente democrático que governo e oposição utilizem lá seus bonés como forma de comunicação das suas mensagens. Melhor bonés do que xingamentos, melhor bonés do que supapos, melhor bonés do que efetivamente a infeliz falta de educação que nós temos vivenciado nos últimos tempos na política brasileira. Isso é saudável, absolutamente saudável. Portanto, se nós queremos falar de guerras do boné, está aí. Uma guerrinha que eu acho bem apetitosa para nós conhecermos os slogans que são utilizados, as mensagens que são veiculadas, as formas pelas quais as forças políticas tentam dialogar com a sociedade. Não vejo, sinceramente, Basília, nenhum problema nisso. Isso, Coppola, uma brincadeira saudável ou mostra de que a crise também é estética, né? Na sua avaliação, faz sentido, Lula, o presidente da República, ter entrado nesta guerra dos bonés? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o Brasil é dos brasileiros. Para começo de conversa, 12 milhões de brasileiros sequer conseguem ler o que está escrito no boné do presidente. 12 milhões é o número de analfabetos no país. Será que esses brasileiros iletrados são donos do Brasil ou são vítimas da sua elite governante? Esses demagogos, esses populistas que confessadamente reconhecem que a ignorância das massas e a pobreza do povo são suas grandes aliadas no seu projeto de tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição, como já disse, um notório corrupto. Falando nisso, eu fico aqui imaginando a sensação do brasileiro comum vendo um senhor que já foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro e que comandou o país durante os maiores escândalos morais da República usando um boné com esses dizeres: o Brasil é dos brasileiros. Quais brasileiros? Aqueles 100 milhões que não têm acesso a tratamento de esgoto porque a esquerda não admitia privatizar o saneamento básico? Quais brasileiros que são donos mesmo do Brasil? As 500 mil vítimas de assassinato durante os governos do PT?
que nas últimas eleições conquistou o voto de 80% dos presos? Os milhões de brasileiros que vivem em comunidades tiranizadas pelo PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, etc. Dá pra gente falar que esses brasileiros são donos do Brasil? Se quem manda no destino deles, quem manda no destino da família deles é o crime organizado? Os donos do Brasil não são os brasileiros, porque quem é dono manda. O brasileiro não manda nas suas próprias leis, porque quem faz a lei não é mais o Congresso eleito, mas sim o STF escolhido pelo Lula e companhia. O brasileiro não manda na sua força de trabalho, porque o Estado toma, em média, 40% da sua renda na forma de impostos. O brasileiro não manda no seu patrimônio, porque o Estado também o obriga a fazer investimentos de longo prazo que rendem pouco ou não rendem nada, fingindo que isso é um direito e não uma obrigação. O brasileiro não manda na sua própria boca, porque a gente vive num país em que é proibido chamar o presidente de ladrão e o ministro obeso de gordo. O brasileiro não manda na sua opinião, porque quem decide o que é verdade ou não são autoridades não eleitas. E quem faz a verificação dos fatos são militantes disfarçados de jornalistas. E além de não mandar em nada na sua própria vida, o brasileiro médio não tem acesso a serviços públicos de qualidade. Estou falando do quê? De segurança, de saúde, de educação, de transporte. Ou seja, o brasileiro sequer tem os seus direitos respeitados. Então, Basília, como falar aí que o Brasil é dos brasileiros, se os brasileiros são explorados, são desrespeitados à luz do dia, todos os dias, pelo seu próprio governo, pela sua própria justiça? A gente sabe muito bem, né, de quem que é o Brasil, mas não deixa de ser impressionante. O Lula não precisa nem falar para mentir, é só vestir um boné. Olha, como peça de marketing, né, para dar até mais popularidade, seja à esquerda, à direita, o governo, oposição, é um assunto que ficou muito popular em pouco tempo. Está todo mundo com essa ideia na cabeça, né? Com que roupa você vai? Não, com que boné eu vou? O que eu vou utilizar? Cardoso, na sua opinião, essa guerra dos bonés incentiva a polarização? E quem ganha com isso? Não incentiva, isso é uma maneira de veicular slogans que é legítima tanto para os adeptos do presidente Lula, os adeptos do presidente Jair Bolsonaro. Eu poderia aqui também tecer considerações sobre cada um dos bonés, dos slogans que são utilizados pela extrema-direita no Brasil e tentar justificar alguns outros. Por exemplo, eu discordo na perspectiva de dizer que nesse país não há liberdade porque não se pode chamar o presidente de ladrão. Ninguém pode ser chamado de ladrão. O presidente da República, eu, a Basília, o Caio. Sabem por quê? Porque desde 1940, a injúria é crime. Ou seja, não é liberdade, as pessoas não têm liberdade para chamar as outras de ladrão. Isso é uma ofensa à honra. E note-se, isso não foi criado pelo presidente Lula, não foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro, não foi criado pela ditadura militar de 64, é de 1940. Portanto, eu acho que nós queremos imaginar um país em que a liberdade permite xingar os outros livremente, um país que permite eu não ser restringido por expor ideias ofensivas à honra, à dignidade das pessoas. Esse sim é um país não democrático, porque a democracia, ela exige liberdade de expressão, mas dentro dos limites, dos direitos do outro. Eu me lembro de uma velha frase da sociedade que se reproduz sempre: os direitos de um terminam quando começa o direito dos outros. Isto é uma verdade inexorável nos chamados de Estado de Direito. Eu não tenho direito de chamar ninguém de ladrão. Isso é injúria. Aliás, não admite nem a exceção da verdade. Nem que eu demonstre que efetivamente alguém praticou um ato ilícito, estaria a pessoa que assim falou isenta de ser condenada por injúria. A própria calúnia, que é quando eu acuso um crime, pode haver exceção da verdade, mas se eu não provo que a pessoa praticou aquele crime concreto, não é injurioso como ladrão, você roubou tal coisa, tantas horas do dia tal, se eu não provar, isto é crime. Nós temos que entender que a liberdade de expressão, ela vai no limite da possibilidade dos direitos do outro. E enquanto esses bonés estiverem sendo utilizados por Jair Bolsonaro, pelos seus adeptos, pelo presidente Lula, temos que respeitar, vamos divergir das opiniões, vamos, mas eu não posso dizer que há ofensa. Há situações que são injuriosas, ofensa à liberdade, porque não são. Nós vivemos numa democracia e democracia não significa vale tudo, não significa fazer o que se quer,
não significa ser mal educado, não significa xingar quem eu desejo, não justifica ser agressivo, não significa matar as pessoas, não significa tratar mal pessoas como se não fossem humanas quando são trazidas para o Brasil de volta numa perspectiva de serem repatriados, simplesmente porque foram acusados de, lá nos Estados Unidos, terem entrado de forma ilegal. Nada disto é permitido numa democracia. Debates legítimos, com bonés. E os analfabetos do Brasil, infelizmente, eles existem há muitos séculos. Não foi agora com o governo Lula que eles nasceram. Muitos não lerão os bonés nem de Lula, nem de Jair Bolsonaro. Uma pena. Mas é muito importante que nós lutemos por uma educação cada vez melhor para que os bonés, as mensagens, os discursos possam ser lidos, democraticamente respeitados, mas jamais invocando-se a liberdade de expressão para uma forma para caluniar, difamar ou injuriar. Paulo, eu vou passar a mesma pergunta para você, mas antes fazer a seguinte consideração. Você acabou não respondendo diretamente a primeira pergunta, se Lula deveria entrar nessa guerra, usar o boné. Você falou sobre a aplicabilidade da frase, o Brasil é dos brasileiros, mas não exatamente a figura do presidente entrando nessa de exibir o seu boné. Agora, a mesma pergunta nessa segunda rodada para você. Essa guerra dos bonés incentiva a polarização? Quem ganha com isso? Na verdade, nesse ponto eu concordo com o Zé Eduardo, é uma forma legítima de comunicação. Claro que é irônico você usar um boné escrito "O Brasil é dos brasileiros", porque isso é uma estratégia de marketing americana do Donald Trump. Foi ele que consagrou o uso aí dessa indumentária como forma de fazer política nos bonés do MAGA. É um acrônimo, Make America Great Again, fazer os Estados Unidos serem grandes novamente. Mas, enfim, ironias do destino à parte, só deixar muito claro para o nosso telespectador que em diversas democracias pelo mundo, inclusive democracias muito mais desenvolvidas e mais sólidas que a nossa, é perfeitamente possível, sim, injuriar agentes políticos. É perfeitamente. E aqui no Brasil, doutor Zé Eduardo, a gente só não pode, eventualmente, incorrer em injúria contra políticos da esquerda ou, eventualmente, aqueles que têm tratamento privilegiado no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor bem sabe. O TSE autorizou que o presidente da República fosse chamado de genocida, de fascista, de nazista. Em outras ocasiões, foi chamado de quadrilheiro, corrupto, vagabundo. Isso o ex-presidente, mesmo reclamando perante o judiciário. Só como esse não é o país sério, as coisas são julgadas com duplo padrão. Não importa o que se diz, mas quem diz ou contra quem. Então, no país em que você pode acusar uma pessoa de cometer um crime contra a humanidade e chamá-lo de genocida, talvez a coisa mais ofensiva que se possa dizer contra alguém, você não pode chamar um político de ladrão. Que vamos combinar, Zé Eduardo, é como chamar um juiz de futebol de ladrão. A coisa fica praticamente diluída nos usos e costumes da sociedade, exceto se você tiver uma proteção especial do judiciário, denunciada pela Transparência Internacional, inclusive, como o judiciário de coalizão, aquele que dá decisões mais simpáticas ao governo de turno. E eu discordo do caso de que você não pode chamar, por exemplo, como você sugeriu, um assaltante de ladrão sem incorrer em crime contra a honra. Posso sim. Eu não estou simplesmente tecendo aí uma consideração desairosa sobre a personalidade dele. Eu estou descrevendo um fato. Quem assalta é ladrão. Quem furta é ladrão. No popular, quem pratica corrupção é ladrão. Aí vejam a situação do povo brasileiro. Você tem a Polícia Federal trazendo os relatórios, as evidências, eu sei que é uma instituição que você muito respeita, falando que determinado fulano é corrupto, portanto, ladrão. Você tem o Ministério Público, também sei que é uma instituição que o senhor respeita, falando em denúncias, robustas denúncias, em mais de um processo. Olha, incorreu no crime de corrupção, de acordo com as provas aqui, é inequívoco. Corrupto, não pode chamar de ladrão. Aí vem o juízo de primeira instância, fala, corrupto. O juízo de segunda instância é tão corrupto que eu vou aumentar a pena. O juízo de terceira instância, não há dúvida de que é corrupto. Houve o exame da prova, a certeza jurídica do cometimento do crime, da sua autoria, da sua materialidade. Só que
por questões processuais, sem entrar no mérito, essas ações penais são anuladas. E aí as pessoas, né, que assistiram aos fatos já não podem mais chamar esse político hipotético de ladrão. E mais, algumas falas que, embora pejorativas, sinceramente, não configuram crime, passam a ser consideradas crime quando a gente está falando de grandes autoridades. É disso que eu estou falando e é por isso que eu digo que o brasileiro não manda mais na sua própria boca, não manda mais na sua opinião, e aí não dá para considerar que nós somos donos do país, porque quem manda no país, Basília, hoje, ou são autoridades não eleitas, ou são autoridades eleitas que praticaram um estelionato eleitoral e estão voltando o Estado contra as pessoas.